confesso para vocês que eu achei o jogo de hoje um jogo, claro, feio, né? O jogo foi feio, evidentemente, o jogo foi muito feio. Pouquíssimas oportunidades de gol, praticamente nenhuma, na verdade, eu diria. Nenhuma, assim, grande chance, nenhuma chance tão clara, né? Mas eu acho que foi um Brasil um pouco mais organizado. Eu concordo aqui com o comentário do nosso amigo, o Cauã. Ele falou que achou o Brasil mais organizado. Eu achei também. Eu acho que talvez, não sei se a presença ali do Casemiro, né? Sendo ali uma espécie de primeiro volante, né? Alguém mais de mais pegada, de mais experiência, de mais marcação ali. Eu particularmente achei, né, que foi um jogo de fato defensivamente organizado do Brasil. Foi um jogo onde a seleção brasileira conseguiu ali sofrer pouquíssimo risco, né? Eu não me recordo de nenhuma grande chance da seleção equatoriana, né? Só muito chute de fora da área. A Alisson também foi bem na medida do possível. Então, eu particularmente acho que foi um jogo de bastante organização do Brasil defensivamente. Agora, ofensivamente, foi um jogo que não foi bom na seleção brasileira, né? Eu fiquei espantado, né, com a falta de qualidade, a falta de repertório ofensivo da seleção brasileira. Alguns jogadores estiveram muito abaixo ofensivamente no meu modo de ver, né? Foram 7 finalizações do Equador contra 3 finalizações do Brasil, né? Pouquíssimas oportunidades ao todo, né? Somando as duas equipes, foram 10 finalizações no jogo todo, um jogo muito truncado, né? Com muitos desarmes, com faltas, enfim. Acho que foi um jogo realmente que faltou um pouco mais de qualidade técnica, no meu modo de ver, em relação a essa partida. O Brasil entrou em campo, né, com a primeira escalação do Carlo Ancelotti, né? Foi num 4-3-3 no momento ofensivo e no momento defensivo o Brasil defendia no 4-4-2, né? Deu para ver claramente ali 2 linhas de 4. E eu vou trazer para vocês aqui como é que ficou o contexto, né, desse jogo aqui da seleção. Deixa eu trazer aqui Brasil e Equador na tela para vocês. O Brasil entrou em campo com Alisson, né, no gol. Na lateral direita, Wanderson, Marquinhos e Alexandre. Aliás, partida muito boa de Alexandre, tá? Defensivamente. Acho que Casemiro e Alexandre, no meu modo de ver, foram jogadores que fizeram partidas realmente muito seguras. Não gostei muito da partida do Alexandre, lateral esquerdo. Acho que o Brasil ficou muito preso, né? Um cara que já tem uma idade mais avançada. Eu, particularmente, não gostei muito da partida dele. E acho que foi uma partida também muito apagada do trio ofensivo, né? Estevão não teve nenhum tipo de jogada brilhante, né? O Vinícius Júnior perdeu absolutamente todos os duelos, né? Eu não me recordo de nenhum duelo que o Vinícius Júnior tenha vencido, né, no mano a mano ali contra algum adversário equatoriano. E o Richarlison, que acho que não teve nenhuma grande chance, não conseguiu, obviamente, ser uma opção. Acho que no segundo tempo teve um recuo ali do Vinícius, né? Que ele tenta finalizar a perna esquerda, termina furando a bola, mas de fato esse trio ofensivo aqui do Brasil hoje não funcionou. Partida muito abaixo do Vinícius Júnior, do Estevão e também do Richarlison. O meio de campo do Brasil foi um meio de campo, acho que coeso, né? Enquanto teve fôlego, acho que o Brasil conseguiu sustentar bem o jogo, mas no segundo tempo ficou clara, né? Ali a necessidade de mexer. O Gerson começou a sentir, o Bruno Guimarães também começou a sentir, né? E aí ficou nítido, né, que o Brasil precisava mexer um pouco nesse meio de campo. Mas acho que foi um retorno muito bom do Casemiro, né? Para mim, se não foi o melhor em campo, foi um dos, juntamente com o Alexandre Ribeiro, né? O zagueiro que jogou ao lado do Marquinhos. Aqui tem um entrosamento de Ligue 1, né? Porque o Marquinhos é zagueiro do PSG e o Alexandre Ribeiro é zagueiro do Lille, né? Então teve aqui um entrosamento, digamos assim, de Ligue 1, mas eu particularmente acho que foi, no meu modo de ver, né? No meu modo de pensar, foi uma atuação, né, muito boa do sistema defensivo do Brasil. Alexandro, lateral, né, do Flamengo, eu acho que ele ajudou em determinado momento na composição defensiva, mas ofensivamente ele não foi muito bem no meu modo de ver, tá? E no final também o Bruno Guimarães sente entre o Andreas Pereira, né? As alterações também do Carleto, eu acho que ele demorou um pouco de mexer. Ele tira ali o Richarlison para colocar o Matheus Cunha, que também não entra tão bem assim. O Martinelli também não entrou mudando muita coisa. O Andrei Santos entrou no lugar do Gerson e o Andreas Pereira, já nos acréscimos, entrou no lugar do Bruno Guimarães, que saiu sentindo ali, né, uma lesão. Então, de uma maneira geral, acho que o Carleto ele terminou morrendo com a substituição na mão, né? Ele não fez as 5 que ele poderia fazer. E acho que ele demorou um pouco de mexer. Ele só foi mexer ali com 20 minutos do segundo tempo, né? 19, 20 minutos do segundo tempo, quando ele tira Richarlison e Estevão, coloca Matheus Cunha e Martinelli. Mas acho que ele demorou demais. Acho que o Brasil poderia, né? E assim, ele demorou de fazer a primeira, e da primeira para a segunda ele demorou mais ainda, né? Ele só vai mexer praticamente com 35 no segundo tempo, quando ele tira o Gerson, coloca o Andrei, né? Ele mexe, na verdade, com 33, mais ou menos. 33 no segundo tempo é quando ele tira o Gerson e coloca o Andrei Santos. Então, no meu modo de ver, ele esperou um pouco demais, mas eu acho que tem um pouco da cautela, né?
tá chegando agora, tá começando agora, né? Acho que são jogadores que têm mais confiança dele aí, o Casemiro, jogadores que têm mais, né, cancha, o Bruno Guimarães e tal. Então acho que ele demorou um pouco de mexer por conta disso, tá? Um abraço aí para quem tá chegando, para quem tá comentando, um abraço pro Paulo Motari, para esse Richarlison Hulk que jamais seria banco. De doer os olhos, está dizendo aqui o Thiaguinho. Pô, não achei assim tão ruim, né? Assim, o jogo foi feio, né? De fato. Mas, no meu modo de ver, acho que foi um jogo que a gente conseguiu ver uma organização muito maior do Brasil, no meu ponto de vista, tá? Acho que não foi tão ruim assim também, não, né? Foi um jogo feio ofensivamente, o Brasil teve pouquíssimas oportunidades, mas, assim, foi um time organizado, minimamente organizado. Pelo menos pressão do Equador a gente não sofreu, assim, não houve uma pressão avassaladora, o Brasil não foi passageiro da agonia, como aconteceu em alguns jogos aí das eliminatórias contra algumas equipes do torneio, né? Cara, tem 2 comentários aqui que eu não acho que tenha pitada de clubismo, não, viu? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode debater a partir disso. O Messi Baiano fala o seguinte, ó, Caio Alexandre resolveria 50% da seleção. Não sei se tudo isso, mas acho que poderia ajudar. E o Orlando Freire falou que Ancelotti deveria convocar Caio Alexandre e Juba. Cara, honestamente, Caio Alexandre hoje, né? Não sei se, obviamente, hoje, Casemiro fez uma partidaça como primeiro volante, né? Então, eu não sei se Caio Alexandre jogaria hoje, nesse contexto, né, da formação que o Ancelotti escolheu hoje. Mas Caio Alexandre poderia, sim, no meu modo de ver, ser um nome interessante para a seleção brasileira, né? E Juba joga muito mais nos termos que a seleção precisa hoje do que o Alexandre, honestamente, tá? Alexandre é um jogador experiente, né? Um jogador interessante, sim. Não estou aqui menosprezando de maneira nenhuma, né? O Alexandre, lateral esquerdo, né? Mas, velho, ficou nítido, velho. Um cara que tá sentindo a parte física, que não tem mais a mesma explosão, que não tem mais a mesma vitalidade, né? Sente ali a questão da idade, sente ali a questão da parte física mesmo, de conseguir apoiar o ataque, de bater e voltar. Lateral é uma posição difícil, né? Lateral não é uma posição simples, não é uma posição fácil, então acho que o Alexandre terminou sentindo essa questão. Defensivamente, claro, ele conseguiu compor, mas acho que ofensivamente, meu irmão, foi complicado, tá? Medeiros, boa noite. Já vejo um Brasil mais organizado e mais combativo. Vamos ver os próximos. Exato, eu também acho que foi isso. Assim, claro, como eu disse, foi um Brasil que do meio para frente, né, ofensivamente, deixou a desejar, mas acho que defensivamente foi uma seleção brasileira muito, assim, ver ali Casemiro brigando e gritando e xingando e tal, para mim foi muito, assim, gratificante de ver um espírito diferente, sabe? A seleção brasileira definitivamente hoje apresentou um espírito diferente. Isso para mim ficou claro e evidente do meu modo de ver, tá? Como eu disse, né, além da sustentação defensiva, acho que teve um Brasil mais organizado de uma maneira geral. Agora, ofensivamente, né, e por conta do pouco tempo de treino, e também talvez hoje o melhor jogador hoje da seleção brasileira, e talvez o melhor brasileiro atuando do meio para frente hoje no mundo, se chama Rafinha. E Rafinha não estava em campo hoje, né? Por estar suspenso, Rafinha não pôde atuar, então evidentemente, né, que o Brasil sentiu a falta aí do Rafinha nesse cenário, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O próximo jogo da seleção brasileira acontece na próxima terça-feira contra a equipe do Paraguai, às 21h45, tá? 9h45 da noite, o jogo da seleção brasileira, né? O jogo vai ser na Arena Corinthians. E com esse empate de hoje, o Brasil chegou aos 22 pontos, né? Tá na 4ª colocação, tá ali ainda no G4. A Argentina já vai vencendo aí o Chile por 1-0, né? Nesse momento, 1-0 para o Chile, 1-0 para a Argentina, placar parcial, gol do Julián Álvares, né? E claro, a Argentina lá disparadíssima na primeira colocação. No ataque, só Estevão se salvou. E olha lá, viu? Conseguiu criar algo. Pulga naquela ponta esquerda e ia dar um gás. Não dá para ele ainda não, velho. Não dá para ele ainda não. Aí já é uma pitadinha de clubismo, viu, Nicolas? Edivane, o Brasil vai jogar melhor contra o Paraguai. Não tenho dúvida, né? O contexto favorece isso. Jogando em casa, com a torcida a favor, né? Com o Ancelotti tendo aí mais uns 2 diazinhos de trabalho, né? Hoje é quinta. Então eles devem voltar para o Brasil hoje, né? Provavelmente para São Paulo. Hoje à noite ou amanhã. Ele vai treinar sábado, domingo, segunda e jogar na terça, né? Ou então ele vai dar folga no sábado, não sei. Treinar domingo, segunda e jogar na terça. Então ele vai ter pelo menos mais uns 2 treinos, eu diria, 2 a 3 treinos para poder dar um ajustado um pouco maior. Mas assim, para mim já ficou claro que foi uma seleção brasileira muito mais segura, né? Eu acho que expectativas foram criadas, né? Todo mundo queria, obviamente, rever a seleção brasileira. Acho que talvez eu não tenha esses dados, mas talvez tenha sido a maior audiência aí da Globo nos últimos tempos com a seleção brasileira, porque a chegada por si só do Ancelotti já deu uma nova cara, né? Já criou uma esperança natural no torcedor, né? Muita gente que há muito tempo já tinha abandonado a seleção brasileira, que não queria nem saber de seleção brasileira hoje, de algum modo, né? Se interessou e quis procurar saber no mínimo ali, né? Em relação ao jogo de hoje.
Então, acho que vai ter uma procura natural aí na terça-feira também. E creio eu que dentro de um contexto do Brasil jogando em casa, né? Com esse novo conceito do Ancelotti, com a volta do Rafinha, o Brasil tende realmente, no meu modo de ver, a ter aí um sucesso maior, tá? No jogo de terça-feira. Lério, da forma que Jean Lucas e Carlos Alexandre estão jogando, não poderiam ser ao menos convocados para a seleção? Cara, Jean Lucas eu acho que não, velho. Sinceramente, acho que não. Jean Lucas é um jogador, no meu modo de ver, que ele é um bom jogador, né? Não estou aqui contestando o Jean Lucas de maneira nenhuma no Bahia. Eu acho que ele tem uma regularidade muito boa no Bahia, mas acho que Jean Lucas é um jogador que não tem o nível de seleção brasileira, né? Não tem eu não sei explicar, velho. No meu modo de ver, ele não tem, ele não tem a casca necessária, no meu modo de ver, para jogar na seleção brasileira. Eu acho que Alexandre tem. Né? Claro, não sei se como titular, não vejo, não sei a chance dele ser escalado como titular, mas no meu modo de ver, acho que Alexandre poderia, assim, ao menos ser convocado. Claro que não necessariamente como titular, como eu acabei de dizer, mas acho que estar no grupo não seria um absurdo, não. E o Luciano Juba também não, visto que o Alexandre jogou hoje, pelo amor de Deus, né? O Alexandre lateral, tá? Eu vou chamar o Alexandre zagueiro de Alexandre Ribeiro e o Alexandre lateral de Alexandre mesmo, Alexandre do Flamengo. Boa noite, Lério. Com esse empate, a seleção já está classificada? Cara, eu vou dar uma olhada aqui, porque faltam, deixa eu ver aqui, classificada matematicamente, não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que a gente se vira, né? Ó, vou puxar aqui, 15ª rodada. Tá aqui, ó. 15ª rodada, né? Paraguai venceu o Uruguai por 2-0, Equador 0, Brasil 0, Chile 0, Argentina 1. Amanhã tem Colômbia e Peru, Venezuela e Bolívia, tá? Faltam mais 3 jogos, né? 16ª, 17ª e 18ª. Lembrando que se classificam 6. O Brasil está virtualmente classificado, né? 3 jogos, 9 pontos. A Venezuela poderia chegar, né, até 24 pontos. O Brasil não está matematicamente classificado. Né? A Venezuela poderia... Aliás, a Venezuela joga amanhã. Então, a Venezuela pode chegar a 18, né? E aí, faltam mais 3 jogos, né? 16, 17... Faltam mais 3 jogos, eu estou 9 pontos. Eles poderiam chegar a 27. Então, não está matematicamente classificado. Mas um triunfo na terça-feira contra o Paraguai, né? O Brasil chegaria a 25 e aí sim estaria matematicamente, né, provavelmente classificado, depender, claro, dos contextos dos resultados. Matematicamente ainda não está, tá? Matematicamente ainda não está, mas a classificação está encaminhada, né? Amanhã a Venezuela enfrenta a Bolívia, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, né? Venezuela tem 15 pontos, Bolívia tem 14. E Colômbia e Peru se enfrentam, né? Colômbia atualmente é a sexta colocada com 20 pontos. Se vencer, vai a 23, ultrapassa o Brasil. Né? O Brasil não fica fora aqui. E ainda tem a 7ª colocação da repescagem, né? Lembrando que nessa nova Copa do Mundo, né, 2026, são 6 seleções classificadas diretamente e a 7ª colocada vai para a repescagem. Apenas 3 seleções da América do Sul estão de fora da classificatória, né? 6 vão direto, 1 vai para a repescagem e 3 ficam de fora. É praticamente impossível o Brasil ir para a Copa, a verdade é essa. Né? Não está matematicamente classificado, mas está realmente encaminhado, tá? Tá muito claro isso aqui. Rai Costa, para mim foi entrosamento e as novas ideias que dificultaram um pouco no momento ofensivo. A melhor parte é que o time não ficou engessado para um lado só, jogou por todas as áreas do ataque. Gostei muito do novo repertório defensivo da seleção. Uma hora ia para 4-3-3, outra hora 5-3-2, 4-4-2, enfim. Eu vi mais um 4-4-2, né? Vini Júnior, jogador de time, joga com os melhores de cada posição no Real. Realmente é uma diferença muito grande do Vini Júnior do Real para o Vini Júnior da seleção. Isso aí é indiscutível, né? A seleção estava precisando de Carlos Alexandre e o Everton Ribeiro para desafogar o jogo. 0 criação. Tá aí a opinião do Mikael Costa. Caicedo botou o Vini no bolso e não tirou até agora. Vini Júnior só ganhou um naquele cortador de Gerson e o chute fofo de Casemiro. Tá aí a opinião do Thiaguinho. Igor Jesus não está numa fase melhor do que Richarlison? Rapaz, podemos dizer que sim, né? Acho que sim. Igor Jesus está numa fase melhor do que Richarlison hoje. Isso aí é indiscutível. Isso aí é indiscutível. Está. Mas hoje acho que ele não estava no banco, né? Ele não estava no banco. Hoje a nossa opção de ataque, né? A nossa opção de ataque hoje era o Matheus Cunha. Tinha o Antony também, mas é um jogador mais liberado, né? Então a nossa opção de ofensiva, né? De centroavante era Richarlison e Matheus Cunha. Mas sim, acho que Igor Jesus está no momento melhor. Sendo sincero, gente, assim, aqui para nós, eu não acho que essa convocação de hoje, da seleção para essa data FIFA, foi do Ancelotti, não, tá? Eu não acho. No meu modo de ver, foi uma convocação de Rodrigo Caetano, de Juan, né? Que é um dos dirigentes da seleção ali, é um dos responsáveis pela comissão, né?
fixa da seleção brasileira, ex-zagueiro Juan, né, da seleção brasileira do Flamengo, enfim. No meu modo de ver, não foi uma convocação do Ancelotti, não, né? Não sei o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham, mas eu acho que não foi uma convocação do Ancelotti, não. Foi uma convocação, claro, ele assinou, talvez ali levando o Casemiro, levando alguns jogadores que ele já tem um pouco mais de confiança, né? Que são homens de confiança dele. Eu acho que faz sentido, né? Ele ter pedido ali um outro jogador, Richarlison, querendo ou não, é homem de confiança dele. Ele treinou o Richarlison no Everton, né? Da Inglaterra, por exemplo. Então ele conhece o Richarlison muito bem. Então acho que ele levou ali, talvez, alguns jogadores ali que eu considero homens de confiança. Mas de uma maneira geral, foi uma convocação que não foi feita pelo Ancelotti. Eu acho que para a próxima data FIFA, né? Claro que para o jogo de terça é o mesmo grupo, né? A volta do Rafinha com certeza vai acontecer, mas é o mesmo grupo de jogadores que aí estão. E aí, para a próxima data FIFA, a gente deve ver aí, no meu modo de enxergar as coisas, mais mudanças, tá? Mais mudanças. Carlos Alexandre nesse jogo iria deitar e rolar, iria dar outra cara ao time. Carlos Alexandre tomaria fácil essa vaga de Bruno Guimarães. Rapaz, eu acho o Bruno Guimarães. Eu tenho alguns debates, né? Interessantes com alguns amigos em relação ao Bruno Guimarães. Eu acho o Bruno Guimarães um grande jogador. Mas eu acho que o Bruno Guimarães, hoje ele jogou até bem, no meu modo de ver, defensivamente principalmente. Mas eu acho que Bruno Guimarães ele tem a mesma sina de Vini Júnior. Bruno Guimarães, no time dele, no Newcastle, ele come a bola, né? Quem já viu algum jogo do Newcastle com o Bruno Guimarães, ele é indispensável para o time dele. Mas na seleção ele ainda está deixando a desejar, né? Porque assim, velho, jogar na seleção é uma coisa, né? A camisa pesa, é outro contexto, às vezes você não tem o entrosamento necessário, às vezes o encaixe das peças não é o ideal, sabe? Então, eu acho que o Bruno Guimarães ele joga muito no Newcastle, mas na seleção realmente ele ainda não está no mesmo nível, né, de entrega de atuação no meu modo de ver, tá? Diego Felisberto, eu prefiro ver o meu Bahia, que jogo horroroso. Abraço, meu irmão, eu tenho o pé no chão. Caio tem vaga nessa seleção e Juba também. Como é bom ser técnico, abraço aí para a área do CT do Bahia. Carlos Alexandre assistindo esses patetas no meio deve ser desesperador. Vini Júnior é o maior delírio coletivo da história do futebol brasileiro. Prefiro o Fantástico Eric Puga. Calma. Torcedores, calma, né? Não é para tanto. Carlos Alexandre nesse meio precisaria jogar de segundo homem de meio campo e Juba melhor que Alexandre de fato.